que a presença do nosso Deus seja o nosso principal anseio nesse novo ano que se inicia. Deixa eu compartilhar com vocês aqui as imagens. Bom, hoje eu gostaria de separar essa meditação e é sobre um assunto que eu acredito que nós gostamos muito, né? Ah, pronto. Mas antes vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade que temos de estarmos na Tua presença para meditar na Tua palavra. Abra o nosso entendimento, ilumina nossos lábios para que o que venhamos a falar aqui seja para a honra e glória do Teu santo nome. Capacita-nos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, nessa manhã eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema que é muito conhecido, né? E acredito que algumas de nós já tenhamos ouvido falar sobre algumas das citações que aqui vão ser lidas. Mas eu acredito que é algo que muitas das vezes possa passar desapercebidas em nossa vida. Essa meditação ela está no livro Sempre em Oração, do casal de Por e Maria Shelley. E essa primeira meditação de hoje tem como título O que é a verdadeira oração. E aí nós vemos que temos aqui um verso bíblico que é uma verdadeira pérola, né? E ele se encontra lá em Lucas 11, capítulo 1, que diz assim: de uma feita, através de Jesus, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Bom, queridas, será que nós não sabemos orar? E o que é a verdadeira oração? Seria muito bom nós definirmos o que é a oração eficaz realmente antes de iniciarmos esse estudo. O que é realmente a oração verdadeira? Em Caminho a Cristo, na página 93, existe uma citação que eu acredito que todas nós já ouvimos em algum momento da nossa vida. E ela diz que a verdadeira oração é o abrir o coração a Deus como um amigo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Isso. A verdadeira oração é o abrir o coração a Deus como a um verdadeiro amigo. Não, quando a gente lê isso, talvez você pense, será que Deus não conhece o meu coração? Não que eu abrir o coração a Deus seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. É o que diz Caminho a Cristo. Sim, o objetivo de nós abrirmos o nosso coração para Deus é justamente para que possamos habilitar-nos a chegar até Ele, a nos aproximarmos mais de Deus. Porque
Quando nós abrimos o nosso coração para o Senhor, nós colocamos nas mãos dele tudo aquilo que está dentro do nosso coração. Pelo menos é o que nós deveríamos fazer. Precisamos deixar aquela oração monótona, talvez, né? A gente sabe que existe alguns tipos de oração, mas essa é aquela oração íntima, aquela oração em que nós realmente colocamos diante do altar de Deus as nossas aflições, os nossos anseios. É quando nós realmente conversamos com Deus, e aí a gente passa para mais alguns tópicos que a gente vai ver. Conversa com Deus. O que seria essa conversa com Deus? Se tivermos o Senhor sempre diante de nós e deixarmos o coração transbordar em ações de graças e louvores a Ele, teremos frescor contínuo em nossa vida religiosa. Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Eu pergunto, será que nós estamos conversando com Deus da mesma forma que às vezes nós passamos horas conversando com um amigo? Eu tenho amigos que às vezes me ligam e a gente fica conversando assim, meia hora, uma hora, sabe? E aí, com Deus, a gente também tem esse relacionamento? A gente para um momento da nossa vida e ficamos conversando com Ele, contando como foi o nosso dia, contando como foi no trabalho, com os filhos, enfim. Falamos com Deus dessa mesma forma? Nossas orações terão a forma de uma conversa com Deus, como se falássemos com um amigo. Ele nos falará pessoalmente de seus mistérios. Frequentemente, irá acontecer conosco um senso agradável e alegre da presença de Jesus. O coração arderá muitas vezes em nós quando ele se achegar para comungar conosco, como fazia com Enoque. Sim, eu não sei vocês, mas esse sentimento, quando o coração da gente arde mesmo, não é uma coisa que acontece assim com frequência, pelo menos não comigo. É quando eu realmente me apego, separo aquele tempo bem especial, que eu converso com Deus assim, sou sincera com Ele. Não tenho aquela oração de formalidade, mas aquela oração em que eu realmente conto para Ele o que está acontecendo com a minha alma. Se eu estou feliz, se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu estou com raiva, eu realmente abro meu coração para Ele. E aí a gente consegue ouvir, quando a gente se cala, Deus falando conosco. E aí a gente sente a presença realmente de Jesus ao nosso lado. E o nosso coração arde. Arde de uma forma que a gente... Nossa, é maravilhoso. E quando esta for, em verdade, a experiência do cristão, veremos na nossa vida, simplicidade, mansidão, brandura e humildade de coração, que mostrarão a todos os que com ele mantêm contato, que esteve com Jesus e dele aprendeu. Isso está em Parábolas de Jesus, página 64. Sim, quando nós temos essa comunhão com Deus, este relacionamento, isso se torna... as pessoas notam, sabe? Que as pessoas que estão em contato conosco notam que uma mudança na nossa vida.
notam que somos mais simples, mais mansos, mais brandos, notam que a humildade se encontra em nós. E é isso que demonstra verdadeiramente como estamos nos relacionando com Deus. Então, uma conversa com Deus é algo primordial da nossa vida. Mas Caminho a Cristo, página 94 e 95, nos fala que a oração é a chave nas mãos da fé. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Amadas, que eu fiquei assim, temerosa, sabe, quando eu ouvi essa frase. As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Meu Deus, quantas de nós, às vezes, não negligenciamos este momento tão especial que é estar com Jesus? E aí o que acontece? O maligno toma conta. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. Ou seja, porque negligenciamos estarmos aos pés de Jesus, as tentações que o inimigo coloca na nossa vida nos fazem talvez cairmos, vacilarmos. E continua esse trecho do livro que diz assim: porque deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar? Por quê? Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Poxa, amadas, por que nós relutamos às vezes em orar ao nosso Deus? A palavra dele diz que as janelas do céu irão se abrir, é uma promessa. Se nós simplesmente buscarmos a ele em oração, derramarmos o nosso coração diante dele. E ela continua dizendo assim: sem oração constante, diligente e vigilância, estamos em perigo de tornarmos descuidosos e desviar-nos dos caminhos verdadeiros. Ou seja, sem essa busca diligente, sem essa oração vigilante, nós corremos o perigo de nos desviar do caminho do Senhor. Sim, isso está em Caminho a Cristo. Não sou eu que estou dizendo. Precisamos estar diariamente em comunhão com esse Deus poderoso, para que não corramos o risco de sairmos, de talvez cometermos erros. Se estivéssemos firmes, voltadas para o Senhor, não cometeríamos. E a importância disso, né, é algo que aqui nós já temos até uma terceira resposta sobre o que é a oração, quando ela diz que é a essência da religião. Sim, queridas, não podemos negligenciar essa oração particular com Deus. Olha só o que a escritora americana Ellen White fala em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 163, em que ela diz que é a essência da religião a oração. E ela fala assim: não negligenciem a oração particular, pois é a essência da religião. Por quê? Porque a oração nos ajuda a nos mantermos firmes. Quantas de nós, às vezes, por uma simples palavra que alguém nos dirige, nós já perdemos a paciência e falamos coisas que não deveríamos.
Ao assistirmos, às vezes, uma cena na TV, aquilo já nos irrita e nós proferimos palavras de maldição. Então, precisamos estar diante de Deus com sincera e fervorosa oração. Ela diz, com sincera e fervorosa oração, roguem pureza de coração. Suplique tão ardente e fervorosamente como faria por sua existência mortal, caso ela estivesse em jogo. Eu não sei para vocês, mas este grupo tem me ajudado muito nessa busca pessoal para com Deus. Aos sábados nós temos aquele momento em que nós ali clamamos a Deus pela mudança no nosso caráter. Sim, é isso que nós precisamos fazer diante de Deus, buscar diariamente ter uma mudança de caráter, colocar para Ele qual é aquilo que nós temos dificuldades em lidar. Cada uma de nós somos diferentes. Temos fraquezas espirituais, né? E isso é essencial para uma vida religiosa. Nós colocarmos diante dele, diante de Deus, aquilo que é uma fraqueza para nós. Talvez uma alimentação na área da temperança, né? Na área da saúde, na área... Enfim, irmãs, cada uma de nós temos o nosso lado que é mais fraco e que precisamos estar diante de Deus, pedindo a Ele pureza de coração, um coração novo, um coração renovado, um espírito novo que nos capacite a sermos melhores como mães, como mulheres, como amiga, como filha. Quem de nós não temos problemas de relacionamento? E não é porque a outra pessoa que é o problema. Muitas das vezes não. Muitas das vezes o problema somos nós mesmos. Nós que precisamos mudar. E nós só conseguimos uma mudança quando estamos efetivamente buscando em Deus o batismo do Espírito Santo, para que Ele, pelo seu poder, nos transforme. E isso é essencial para uma vida religiosa. Nós estudamos aqui o livro, né, Em Busca do Espírito Santo, e a irmã Priscila tem trazido para nós, e nós vemos ali que se o Espírito Santo não agir na nossa vida, não há mudança. Não adianta, somente buscando o Espírito Santo e clamando a Ele pela mudança de caráter, é que experimentamos uma mudança realmente. As pessoas à nossa volta vão realmente ver que somos cristãos espirituais e não cristãos carnais. E nós vimos que os cristãos carnais não são aqueles que estão lá fora, são aqueles que estão dentro da igreja, aqueles que já conhecem a palavra de Deus, mas que têm dificuldade em viver uma vida de comunhão com Deus. Em Testemunhos ainda para a igreja, ele continua dizendo assim: permaneçam perante Deus até que inexprimíveis anseios sejam em vocês gerados quanto à sua salvação, e seja obtida a doce certeza do perdão dos pecados. Sim, amadas, precisamos estar diante de Deus e pedirmos a Ele: perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos, porque hoje já erramos de novo, já cometemos aquele mesmo pecado e precisamos de uma forma intensa que o Senhor haja na nossa vida, para que não venhamos a cometermos os mesmos pecados, os mesmos erros. E, amadas, é algo que acontece conosco de forma tão rápida que às vezes a gente fica até desanimada, não é verdade?
A gente acha assim, meu Deus, de novo eu estou errando nesta mesma coisa. O que me falta, Senhor? E é essa que deve ser a nossa oração. E quando pedirmos a Ele perdão, tenhamos a certeza de que Ele nos perdoou. Não podemos deixar que o inimigo continue a querer colocar no nosso coração que Deus não perdoou os nossos pecados, porque Deus perdoa quando nós confessamos a Ele, seja quantas vezes forem. Eu admiro muito Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E às vezes eu me perguntava, na minha imaturidade cristã, eu perguntava, como pode esse homem ser segundo o coração de Deus? Um assassino, um adúltero? Nossa, mas é uma verdade, irmãs. Davi era um homem que cometeu pecados, mas ele também teve uma vida de plena entrega a Deus. Quando ele era advertido sobre os seus erros, ele não desculpava, ele não arrumava desculpa para aquilo. Ah, mas foi porque eu sou assim. Ah, mas foi porque a minha família me criou assim. Ah, mas é. Não, ele não dava desculpas. Ele reconhecia que ele errou e ele confessava os seus pecados. E imediatamente o Senhor lhe perdoava. Essa também deve ser a nossa atitude diante dos nossos pecados. Confessar a Deus em arrependimento profundo, para que Ele nos perdoe e nós tenhamos uma religião viva, calorosa, porque estamos diariamente na presença de Deus. Mas a oração também é a respiração da alma. Em Obreiros Evangélico diz assim: a oração é a respiração da alma, é o segredo do poder espiritual. Nenhum outro meio de graça a pode substituir e a saúde da alma ser conservada. Sim, é o segredo do poder espiritual. Nós não conseguimos respirar nem algumas de nós, talvez nem em 3 minutos possamos ficar sem respirar. Mas será que nós ficamos 3 minutos sem estar na presença de Deus? Sem buscá-los em oração? Muitas irmãs, muitas pessoas ficam, às vezes, dias sem falar com Deus. Talvez até façamos uma oração monótona, rotineira, né? Obrigado, Senhor, porque eu acordei. Obrigado pelo alimento. Boa noite, Senhor, que estou cansada e vou dormir. Uma oração tão desprovida de relacionamento. E o trecho diz: nenhum outro meio de graça a pode substituir. Nenhuma outra coisa pode substituir a oração. A oração põe a alma em imediato contato com a fonte da vida e fortalece os nervos e os músculos da vida religiosa. Ou seja, amada, a oração é um exercício para a nossa vida religiosa. Sem ela, nós nos tornamos pessoas fracas, em que somos levadas por ventos de doutrinas, que somos levadas pelos nossos sentimentos, pelo nosso caráter duvidoso. Então, a oração deve ser algo que não podemos negligenciar. E ela continua: negligenciai o exercício da oração, ou a ela vos dediqueis de quando em quando, com intermitências, segundo pareça conveniente, e perderei vossa firmeza em Deus. Isso é profundo e isso é muito perigoso. Se eu e você negligenciamos estes momentos de oração, nós teremos a nossa vida correndo risco. É verdade, amadas.
Às vezes, por uma coisinha, nós saímos da graça. Nós falamos coisas que denigrem, que, sabe, deixa Deus em situação. Eu imagino, eu gostei muito quando nós estudamos aqui sobre Jó, né? Que Deus falava, viu meu servo Jó? E como eu ficaria feliz que Deus também falasse isso sobre mim. Vê minha serva Alice, vê minha serva Edilze, vê minha serva Priscila, vê cada uma das tuas filhas que estão ali agora neste grupo, separando um momento para estar comigo. Você está vendo? Como será que Deus vai falar de nós quando o inimigo se colocar na presença dele para reivindicar a nossa alma? Somente quando estamos em busca sincera do Espírito Santo, buscando em oração, nós teremos firmeza em Deus. Firmeza para que, embora nós caiamos, nós tenhamos forças para levantar. A oração é a respiração da alma. Sim, amadas, a oração é a respiração da alma. Não podemos esquecer isso. Precisamos buscar do Senhor diariamente, respirarmos, falarmos, entregarmos a nossa vida a Ele. Em Isaías, não sei, está passando, em Isaías, no capítulo 1, no verso 18, Deus faz um convite para cada uma de nós. Ele diz assim: venham, vamos refletir juntos. Vamos resolver essa situação que tanto te aflige juntos. Vamos discutir o que está acontecendo, o que está te causando angústia. Que dúvida você tem a meu respeito? Tem algo que você não compreenda? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Ah, amadas, que privilégio nós temos. Nós temos um Deus que nos convida para conversar conosco, para ter momentos todo especial. Que outro Deus é assim, que te chama para conversar com Ele? Na nossa vida, nós precisamos clamar realmente a Deus para que os nossos pecados se tornem brancos, para que nós nos tornamos pessoas íntegras e, e confiarmos de que Deus nos perdoa. Não há nada que Ele não possa perdoar quando nós confessamos a Eles o nosso pecado. O pecado contra o Espírito Santo é justamente não crer que Deus possa nos perdoar. Quando nós limitamos a Deus, nós estamos cometendo o pecado contra o Espírito Santo, porque não acreditamos que Ele possa mudar a nossa vida. Quando acreditamos que não há mais jeito para nós, ou para os nossos filhos, ou para o nosso marido, nós cometemos um pecado contra Deus, porque nós limitamos o seu poder. Deus não tem limite para alcançar o pecador. Precisamos confessar a Ele os nossos pecados. Precisamos clamar a Ele por perdão, por sabedoria, para guiar a nossa vida, guiar a vida da nossa família, para que sejamos farol no meio de um mundo em que arde nas trevas do pecado. Precisamos clamar a Deus por direção, sim, direção para realizarmos tudo aquilo que vem à nossa mão,
os nossos afazeres diários. Quantas de nós, às vezes, estamos nos nossos afazeres resmungando, reclamando, porque temos uma casa para limpar, um almoço para fazer, enquanto as pessoas não têm onde morar, não têm comida para comer. Nós reclamamos porque temos que cuidar dos nossos filhos, quantos muitas não têm mais os seus filhos para cuidar. Sabe, querida, precisamos estar diante da presença de Deus, clamando a Ele direção sobre os nossos planos. Quais são os seus planos para este novo ano de 2024? Você já colocou esses planos na mão de Deus, pedindo a Ele direção, discernimento, sabedoria de como lidar com este novo ano, de como lidar com as lutas que com certeza virão. Nós vivemos num mundo de pecado, e a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque o seu Deus venceu a tudo, e Ele fará com que você vença também. Os seus projetos, você já fez os seus projetos e perguntou a Deus: é isso que o Senhor quer para mim este ano? Como eu vou trabalhar na tua obra? Como o Senhor quer que eu faça o teu trabalho na igreja para com o próximo? Sim, amadas, até para isso, principalmente como eu trabalho para Deus, eu preciso perguntar a Ele como Ele quer me usar. Na minha vida, né, como cristã, eu amo ir à igreja. Sempre gostei. A minha família não era evangélica, não era adventista. E a minha avó às vezes falava assim: você daqui a pouco vai levar a cama para a igreja, porque você vai à igreja de manhã, vai à igreja de tarde, vai à igreja. E eu falava: ai, é tão bom estar na presença de Deus na igreja, tão bom trabalhar na obra do Senhor. Mas eu e você precisamos pedir a Deus sabedoria para trabalhar para Ele também. Este ano, eu não, eu, já tem 4 meses que eu não vou à igreja. E eu sinto uma saudade de estar ali na casa do Senhor. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, Ele nos abre caminhos, né? Eu não posso estar na igreja, no templo, né, presencial, mas eu estou aqui com vocês. Nessa manhã, eu estou aqui sendo usada pelo Senhor Jesus para trazer uma mensagem para cada uma de nós. Deus tem nos usado e eu louvo a Deus por isto, porque neste momento em que eu não posso estar lá, talvez tenha sido uma artimanha do inimigo para me impedir de trabalhar para o Senhor. Mas ele disse: não, ele pode até tentar, mas o que eu levanto, ninguém derruba. Sabe, amadas, talvez quando nós caímos, nós achamos que não conseguiremos levantar, mas nós temos um Deus que nos levanta a cada dia, quando nós estendemos a mão para Ele e clamamos por socorro. Tem você clamado a Deus por socorro? Tem você separado momentos especiais para abrir o seu coração a Deus como a um amigo? Sem pedir, sem agradecer, somente conversar. Muitas das vezes a nossa oração é uma oração formal. Logicamente, existem os momentos, uma oração em grupo, nós não iremos abrir o nosso coração para Deus de forma bem íntima, numa oração em público, não é verdade? Não, mas aquela oração que está só você e Ele, converse com Ele, conta para Ele tudo que você gostaria de falar, tudo aquilo que está lá no fundo da sua alma. Hoje eu quero convidar a você
para entender que a oração é abrir o coração a Deus, é ter uma conversa com Ele, que a oração é a chave nas mãos da fé, que a oração é a essência da religião, que a oração é a respiração da alma. Sim, e neste momento eu quero te convidar para que nós clamemos a Deus. Eu espero que nessa noite, nesta madrugada, né, nestes momentos que passamos juntos, você tenha em seu coração entendido o quão essencial é ter uma vida de oração. Eu sei que a vida é corrida, mas procure separar tempo de qualidade com o nosso Deus. Vamos orar? Que o Senhor nos abençoe. Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, não podemos viver por Ti e trabalhar para Ti, a menos que nos ensines, por Teu Espírito, a orar como Jesus ensinou aos seus discípulos. Sim, Deus, por favor, ajuda-nos a abrir nosso coração a Ti como nosso melhor amigo, em sinceridade, em humildade, em sincera busca para desenvolvermos uma comunicação contigo. Precisamos muito, Senhor, falar tudo aquilo que está dentro da nossa alma. O Senhor é o nosso principal psicólogo, o nosso principal médico, que quer curar a nossa alma, quer sarar a nossa ferida. Ó Senhor, que possamos aprender a orar de tal forma que Isaías 1,18 se torne uma experiência diária contigo. Ajuda-nos, Senhor, a orar com pureza de alma, a fim de ouvirmos a Tua voz mansa e suave falando a nós. Ajuda-nos, Senhor, ensina-nos, conduze-nos e instrui até que sejamos completamente unidos a Ti e assim possamos trabalhar como uma equipe, constantemente ouvindo e seguindo a Tua divina orientação e a direção do Teu Santo Espírito para a nossa vida diária contigo, Senhor. Por favor, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos nesta madrugada os nossos filhos, Senhor, crendo, confiando de que o Senhor está agindo na vida deles, que o Senhor irá transformar o caráter de cada um deles e que este ano muitos milagres aconteçam aqui neste grupo, porque a Tua mão estará agindo na vida dos nossos filhos, Senhor. Nós cremos em Ti, não é à toa que nós acordamos e viemos aqui diante da Tua presença para suplicar o batismo do Teu Santo Espírito sobre a nossa vida e sobre a vida dos nossos filhos. Abençoe a líder desse grupo, abençoe a cada uma das irmãs aqui que está assistindo a esta mensagem, que sejam todas revestidas pelo Teu Santo Espírito e que venhamos a ter a sabedoria e o desejo ardente no coração de Te buscar diariamente para honrar e bendizer o Teu nome. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por este ano que passou. E já Te agradecemos por este ano maravilhoso em que teremos lutas, mas que saberemos que o Senhor está conosco, que o Senhor não nos deixou sozinhos. Muito obrigado a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.